O Lowen, ele foi aluno do Reich. Quando o Reich chegou, e isso é interessante, porque o Lowen, ele sempre teve interessado na questão do corpo. Ele não sabia ainda que seria um analista bioenergético. Ele nem sonhava em criar uma abordagem que fosse um sucesso no mundo inteiro. Não é? Então, ele sempre coloca, isso está na biografia dele, e ele coloca que sempre gostou da questão do movimento, apesar de ser uma pessoa extremamente reprimida, mas ele gostava muito de dançar, ter a ver com o movimento. Ele conseguia liberar muito da sua energia através da dança, através do movimento. Olha só. E foi então que ele viu a oferta de um curso em uma universidade lá nos Estados Unidos sobre a caracterologia, abordagem que o Reich era conhecido na época que migrou para os Estados Unidos. E o Reich, ele foi lá dar esse curso na universidade, dar vários cursos. E o Alexander Lowen foi fazer um curso porque interessou demais ele e ficou muito, mas muito encantado com o que ouviu do Reich. É como se o que o Reich estava mostrando a ele sobre a análise do caráter, olhe bem, olha a questão como é significativa aí, sobre a análise do caráter, que o Reich trabalhava, lembra do livro Análise do Caráter? Pois é, e a caracterologia proposta pelo Reich impactou, mas impactou muito, muito o Lowen. É como se as ideias tivessem batido, o Lowen tivesse se descoberto de alguma forma. Ele como se tivesse passado pela cabeça dele algo assim, é isso que eu quero para mim, é isso que eu acredito. Olha que coisa interessante. E o Lowen foi um aluno muito pessoal, muito próximo do William Reich. Inclusive, Reich atendia o Alexander Lowen, fazia terapia. E as terapias reichianas da época, terapia reichiana correta, certo? Era muito, e o Lowen coloca isso, era muito centrado na perspectiva da respiração. E a bioenergética herda muito a questão da respiração para os seus trabalhos, para os seus exercícios bioenergéticos. Olha só. Então, a questão da respiração, a intensificação da respiração proposta por Reich e, principalmente, o trabalho nas couraças de caráter, ou na couraça muscular de caráter, que se desenvolve em vários nós no indivíduo, impedindo a livre circulação vital desse indivíduo, ou seja, a energia vital, vai fazer um impacto muito grande no Lowen. Apesar que o Lowen, ele não vai herdar, isso é importante, preste atenção, ele não vai herdar o conceito de orgônio que foi desenvolvido pelo Reich. Olha bem, ele não vai prosseguir com o conceito de orgônio. Ele vai apenas trabalhar o que ele chamou, o que o Alexander Lowen chamou, de uma bioenergia. Olha só, bioenergia. Por que uma bioenergia? Porque o todo está integrado. Ou seja, o meu corpo está integrado à minha mente, ao meu psiquismo, tendo uma influência tão grande, impossível de você fragmentar. Olha só. E nesse processo, o Lowen começa a desenvolver formas de expressão do corpo na terapia. Olha que coisa interessante. De expressão do corpo na terapia. Expressão essa através não só de movimentos, mas de exercícios. Exercícios que iam fazer um processo de liberação bioenergética do indivíduo. E o indivíduo virava uma pluma, saía leve. Por quê? Porque a grande sacada do Alexander Lowen foi justamente ter uma interação entre o trabalho corporal e o trabalho analítico. O trabalho corporal associado ao trabalho analítico. Então, no consultório do Alexander Lowen, por exemplo, tinha
cadeiras onde o paciente ele poderia se sentar, poderia se deitar em alguns cavaletes para esticar o corpo, para movimentar e intensificar a respiração. Tinha almofadas, para que o indivíduo pudesse, nas almofadas, bater numa forma de colocar para fora a sua raiva. Eu me lembro, em uma das terapias do Lowen, que ele mesmo descreve, acredito aqui no Amor e Orgasmo, ele coloca que teve uma paciente, que ele deu uma raquete de tênis, ele tinha uma raquete de tênis no consultório, e ela estava com tanta raiva, que ele pediu para ela pegar a raquete de tênis, começar a socar com força, e gritar com força também as almofadas do consultório, para gerar uma explosão energética, ou seja, aquele material que estava reprimido, aquele material que estava fazendo mal para ela, começou a ser posto para fora. Olha só, isso era o quê? Associado a esse trabalho corporal, ele ia fazer as intervenções terapêuticas. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele pegava o exercício para facilitar a liberação da bioenergia e, associado a isso, ele ia fazer um trabalho analítico, ou seja, com intervenções psicanalíticas, sem a utilização do divã obrigatoriamente, mas com um contexto totalmente voltado para a psicanálise. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, observe aquelas pessoas que fazem algum tipo de atividade física. Observe que depois da atividade física, ou ao longo do dia, depois que ela fez a atividade física, ela se sente mais livre, ela se sente mais poderosa, o seu organismo dela tem mais potência. Isso é interessantíssimo. Se você está acostumado a fazer uma atividade física de manhã, fazer uma caminhada, ir para a academia, pegar algum tipo de peso, fazer algum tipo de acompanhamento com um personal trainer, você vai ver, sempre que você sai sentindo mais leve. Olha que coisa interessante, O Lowen acreditava nisso. Só que o que o Lowen fazia? Ele transformou essas atividades em exercícios específicos da bioenergética. Ele criou exercícios específicos da bioenergética e, a partir desses exercícios, ele começa a fazer não só um trabalho intenso de respiração, ele vai dizer que o neurótico ele não respira direito, o esquizoide ele não respira direito, o histérico ele não respira direito. Então você vai ver que, inclusive nós, é só você observar, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós simplesmente fazemos apenas um pouco de movimento no diafragma para respirar. Geralmente nós não temos respiração profunda como deveria ser para você oxigenar todo o corpo, oxigenar o cérebro. Nossa respiração, diz o Lowen, é muito limitada. Então, os exercícios respiratórios eram exercícios extremamente importantes para esse princípio de liberação de uma bioenergia. Repito, quem fez algum tipo de exercício ou quem faz exercício sente o impacto no corpo, ele se sente mais leve em relação ao corpo. Agora, imagine exercícios criados especificamente como ground, que é você colocar os pés no chão, e tocar o chão com os dedos, sem curvar os joelhos, e há uma conexão muito grande com a terra, e você principalmente sentir o movimento respiratório e a intensificação, como orienta o próprio Lowen, a intensificação da respiração, onde você aprende a respirar de forma correta, você começa a energizar o seu corpo, energizar o seu cérebro e, principalmente, você começa a ter uma maior vitalidade.